Hoje em dia, ser nerd deixou de ser algo estranho e virou algo super normal. Seja no trabalho, na escola, nas redes sociais, sempre tem alguém compartilhando aquela paixão nerd, seja por games, séries ou até astronomia. Agora, você nem precisa ser um cara super estudioso que tira notas boas na escola. Você só precisa ser uma pessoa que gosta muito de uma coisa e estuda bastante sobre aquele tema. Isso porque atualmente existem várias categorias dentro do mundo nerd. Mas será que vocês conhecem todos esses tipos de nerds? Fala galera, beleza? Aqui é o Geekonauta. Nesse vídeo aqui eu vou apresentar pra vocês todas as categorias de nerds que existem. Pois é, e existem várias. Mas antes da gente começar, já deixa seu like aí, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos esse vídeo, beleza? Então, bora nessa. O termo nerd, ele surgiu em 1950 em um contexto totalmente diferente que a gente usa hoje em dia. Ele surgiu em um livro chamado If I Run the Zoo, do Dr. Seuss. Se você não conhece o Dr. Seuss, pelo amor de Deus, né? O Dr. Seuss é o mesmo cara que escreveu lá o Grinch, o mesmo cara que escreveu o Gato de Cartola. Pois é, o termo nerd surgiu num livro dele, esse livro que eu acabei de falar o nome, e esse é o nome de um dos personagens desse livro. Mais tarde, nos anos 70, esse termo começou a ser usado para descrever pessoas que eram muito dedicadas no estudo e em tecnologia. Naquela época, ser nerd era quase que um insulto. Você era o esquisitão da escola, que estudava muito e que gostava de tecnologia e que assistia umas coisas esquisitas e que lia umas revistas sobre alienígena e que gostava de filmes só de ficção, que era uma coisa que quase nem tinha na época. Mas hoje em dia, com acesso à internet, isso mudou e ser nerd tá na moda. É algo pop e todo mundo quer ser, só que nem todo mundo é o nerd raiz. Existem categorias e a gente vai começar a falar cada uma delas agora. Lembrando que tá dentro de uma categoria não significa que você não esteja associado a outras. Geralmente quem é uma coisa também gosta de um pouquinho da outra coisa, beleza? O primeiro da nossa lista é o geek. O geek é aquele cara que ele é viciado em cultura pop. Seja quadrinhos, seja livros, filmes, série, tudo que tem relação com ficções que criam novos universos com histórias próprias. O geek, ele vai estar dentro de fanbase ali, de alguma série de Star Wars, de Marvel, de DC, e ele vai comentar, ele vai criar teoria, ele vai se aprofundar na lore, na história daquele universo, e ele vai saber tudo aquilo ali. Tudo que você perguntar pro cara de Star Wars, ele vai saber. Tudo que você vai perguntar pra um geek de Marvel, ele vai saber. Então, eles são nerds de cultura pop, inclusive essa é a categoria que eu me coloco. Muitas das outras categorias aqui poderia ser ter um puxadinho do geek, mas dá pra pessoa se aprofundar muito nelas, por isso que eu separei. A segunda categoria é o otaku. O otaku é o cara que ele vai consumir tudo quanto é tipo de anime, de mangá, tudo que tem relação com cultura japonesa. Hoje em dia a gente pode colocar até com cultura sul-coreana e com cultura chinesa. O otaku, ele vai acompanhar todas as temporadas de anime que acontece no ano, das 4 estações. Ele vai colecionar mangás, ele vai saber as referências, ele vai saber tudo da história do mangá que ele gosta. Ele vai, além de consumir o mangá daquela história, ele vai consumir também o anime. Ele vai saber as músicas. Alguns otakus até aprendem o japonês e possivelmente tem um quarto todo decorado de coisas da cultura japonesa. A terceira categoria é o gamer. O gamer é aquele cara que é viciado em jogos, seja de computador, seja de console ou até mobile, de celular. Esse cara, todo jogo que lançar, ele vai querer jogar e platinar. Além de que dos jogos que ele gosta bastante, ele vai saber a história completa daqueles jogos, ele vai saber os macetes e ele também vai ser todo equipado com todo tipo de coisa que vai dar um conforto para ele poder jogar, seja uma cadeira gamer, um teclado diferenciado, um mouse diferenciado e todo aquele equipamento que ele precisa para jogar da melhor forma o seu joguinho. O gamer é bastante diferenciado porque um cara que é gamer nem sempre é um cara que é muito estudioso na escola, entendeu? Mas ele é um cara que manja muito de jogos. Então ele é um estudioso dos jogos, vamos colocar assim. Muitos dos gamers também nem leem quadrinho, não lê livro. Eles vão assistir filme, vão assistir séries, mas não como um geek e também não vão acompanhar um anime, um mangá da mesma forma que um otaku. Então ele realmente é uma categoria separada, ele é um gamer. A quarta categoria é o audiófilo, que é um nerd da música. Ele vive buscando a melhor qualidade de som, coleciona vinis e sabe tudo sobre as bandas e as trilhas sonoras. Se você é aquela pessoa que gasta mais com fone de ouvido do que com uma roupa, é bem provável que você seja um audiófilo.
A quinta categoria é o Role Player, ou RPGista, como eu gosto de chamar. Esses são os mestres de jogos de narrativa, são os mestres do RPG de mesa, como Dungeons and Dragons, Warhammer 40k e vários outros. Ele cria suas histórias, enfrenta dragões e coleciona dados de 20 lados. Esse aqui é um grupo que eu quase me enfio nele. Eu só não me enfio nele porque eu não tenho muito tempo pra participar desse tipo de jogo, mas é muito legal. O RPGista é aquele cara que vai chamar os amigos em casa, eles vão montar ali o jogo de tabuleiro, onde um deles vai ser o mestre, ou seja, o narrador da história, e eles vão, a partir dos dados, decidir o caminho que eles vão tomar. Eles podem ir ali pro caminho de um dragão que vai matar todo mundo, ou eles podem escolher por um caminho onde eles vão conseguir concluir a missão deles naquele jogo. O RPGista, ele vai colecionar tabuleiros, vai colecionar dados, vai colecionar miniaturas de monstros, de personagens. Ele vai ter ali vários tabuleiros e cenários diferentes para ele criar na mesa com os amigos. É uma galera que gosta muito de ler e é uma galera muito criativa. E se você puder fazer parte de um grupo de RPGista, faça parte, principalmente se você tiver tempo, porque é muito legal. A sexta categoria são os LARPer, ou Live Action Role Playing. Esses basicamente são os RPGistas muito mais hardcore, porque esses caras, além de jogar o RPG de mesa, eles também levam o RPG pro mundo real, onde eles se vestem com fantasias e eles vão para um campo onde eles criam uma batalha ou uma história de forma real, com cenários e muita criatividade, mas com pessoas físicas mesmo. Eles vão lá, constroem um castelo, constroem uma base, e eles fica a tarde inteira lá, criando toda uma história onde tem os personagens e eles têm que fazer as missões, bem no meio do mato, uma coisa desse tipo. É uma coisa muito legal, mas eu acho que já é passar um pouco do limite, mas existem esses caras, e eu queria ser amigo de um deles. A sétima categoria é o cosplayer. O cosplayer, ele pode ser um puxadinho ali do geek, ele pode ser um puxadinho do otaku, mas o que importa é que ele também é um desses um pouco mais hardcore, porque como vocês sabem, o cosplayer, além de ele gostar muito de alguma coisa japonesa ou alguma coisa aí da cultura pop, ele vai se fantasiar daquilo e ir pra todo tipo de evento vestido a caráter. E geralmente um cosplayer, ele passa o ano inteiro se dedicando a criar a sua fantasia. Ele costura manualmente a sua fantasia, ele cria sua arma lá de forma artesanal e é um cara muito dedicado a fazer a sua fantasia do personagem da história que ele gosta. A oitava categoria é o colecionador. Esse aqui é um puxadinho de várias outras categorias, só que o que faz a diferença é que o colecionador, ele é um cara que também é muito hardcore naquilo que ele gosta. Eu particularmente, se vocês for verem aqui atrás de mim, eu me encaixaria na categoria geek puxando pro lado colecionador, porque quando eu gosto de uma coisa, eu gosto de colecionar os livros pra me saber os guias, eu gosto de colecionar os bonequinhos, as figures, eu gosto de Lego. Eu coleciono muita coisa. No meu caso, eu gosto de colecionar tudo que é relacionado a Star Wars e Marvel, principalmente action figures, ou bonequinho, né? Legos e navinha de Star Wars e personagens de Star Wars. Então o colecionador vai querer ter objetos que representam aquela mídia que ele gosta na casa dele, seja bonequinhos, seja os livros, seja os quadrinhos ou qualquer coisa que faça referência àquela mídia que ele gosta. A nona categoria é o Stargazer, ou astrófilo, que é aquele cara que é apaixonado pelas estrelas, apaixonado pela astronomia, pelo universo. Vamos colocar aqui um exemplo de Stargazer, ou de astrófilo, é o Serjão dos Foguetes, apesar que o Serjão já é um cientista, né? Pra mim ele é um cientista, ele já não é um cara que tem como hobby estudar as estrelas, o universo, coisas de astronomia. Ele pra mim já é um cara que é estudioso mesmo, um profissional da área, porque o trabalho dele é muito importante para divulgação científica no Brasil. Então, astrófilo, ele vai ter ali na sua casa um telescópio, ele vai acompanhar quando passa chuva de estrelas, ele vai acompanhar todo esse tipo de coisa e vai botar no caderno, ele vai ter guia, ele vai viajar para acompanhar esse tipo de coisa, para conhecer universidades que estudam isso, e ele vai acompanhar pessoas como o Serjão dos Foguetes e vai saber tudo que acontece fora aqui do planeta Terra. A décima e a última categoria que eu vou colocar no vídeo é o Tech. Esse é o cara que sabe tudo sobre tecnologia. Ele vai saber desmontar e montar
ele vai saber programar e ele vai saber inventar novas tecnologias. Esse é o cara que vai sair nos amigos, nos vizinhos, pedindo para consertar tudo que tiver estragado dentro de casa, só para tentar testar qualquer coisa que ele acabou de criar. E o mais legal é que os primeiros nerds, eles eram bastante techs, porque eles eram de uma época que a tecnologia não era tão avançada como é hoje, então todo tipo de invenção era bem-vinda. Então os nerds da categoria tech de antigamente foram os caras aí que trouxeram o celular, a televisão e todo esse tipo de coisa que a gente usa e que a gente não consegue ficar sem hoje em dia. E essas foram algumas categorias de nerds que existem hoje em dia. Mas agora eu quero saber, em qual categoria que você entra? Ou você é uma mistura de várias dessas aí? Vocês acham que eu deixei alguma categoria aí de fora? Me deixa saber nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos para saber em qual categoria nerd eles estão. Até a próxima. Valeu! Eu acho que eu sou um geek colecionador. Eu acho que é isso mesmo.